Bom dia a todos. Nós vamos trabalhar hoje no nosso encontro, na nossa aula, é, um assunto que eu reputo como um assunto bastante rico, bastante extenso, onde eu pretendo dividir a explicação em três módulos ou três capítulos, que é uma discussão sobre Estado Constitucional Democrático e aí uma discussão sobre liberalismo. E esse liberalismo, a gente vai trabalhar o liberalismo em três vertentes. O liberalismo político, que é a nossa gravação de hoje. O liberalismo econômico, que é uma outra vertente, tá? Que é uma outra vertente do liberalismo político, liberalismo econômico. E nós vamos trabalhar uma oposição mais na frente ao liberalismo econômico, que é o estado de bem-estar social. Então eu convido todos vocês a estudar comigo, a debater comigo o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje, que é Estado Constitucional, Constitucionalismo Democrático e Liberalismo Político. Acho que a primeira coisa que a gente deve observar é que quando você vai ter a formação dos estados nacionais, você vai ter um modelo político que vai se constituir, ou que vai, digamos assim, que vai se consolidar, que é o chamado absolutismo. O absolutismo do ponto de vista político e o mercantilismo do ponto de vista econômico. O absolutismo, ele pressupõe como ele tem duas características bem interessantes, que primeiro, você ter um Estado chamado Estado forte, quer dizer, o chamado Estado Leviatã, quer dizer, o Estado de Thomas Hobbes, um Estado forte, tá? Um Estado máximo, um Estado amplo, e um Estado que está em todas as esferas da sociedade, tá? E esse Estado que vai ser confundido com a figura de uma pessoa, que é o chamado rei absolutista. Então, na realidade, o liberalismo político ele vai nascer como uma oposição a esse Estado absolutista. Esse Estado absolutista, repito, representado por esse rei autoritário. É muito interessante que a partir do século XVI, você vai ter, final do século XV, século XVI, você vai ter a emergência de uma classe social chamada burguesia. Tá? A burguesia ela começa a se consolidar como uma classe importante, uma classe econômica extremamente relevante, mas a burguesia ela começa a analisar, ela começa a fazer a seguinte pergunta, começa a fazer a seguinte colocação. Nós temos uma participação econômica bem interessante, mas nós temos uma participação política. Nós temos dinheiro, mas nós temos poder. A burguesia ela faz essa pergunta, ela coloca essa pergunta e ela começa a observar. Tá, nós temos dinheiro, mas o poder está nas mãos de quem? E ela vai observar, o poder está na mão da Igreja Católica, o poder está na mão da aristocracia. A aristocracia traduz o rei. E as pessoas que circundavam esse rei, a chamada aristocracia de sangue. E aí a burguesia vai dizer assim, mas a gente tem dinheiro e a gente não tem poder, o que é que a gente faz? E aí a burguesia ela começa a se estruturar através de revoluções, através de tentativas de mudanças no âmbito da sociedade. A primeira delas, que eu acho bem interessante, é uma reforma protestante. A burguesia ela vai liderar uma reforma que vai minar inicialmente o poder de quem? O poder da igreja. Seja com Martinho Lutero, seja com João Calvino, os luteranos, os calvinistas. Mas observe que os protestantes, esse protestantismo ele tem uma visão do capitalismo, uma visão do capital. Eles têm uma visão do lucro. Quer dizer, o lucro para eles não é uma usura, o lucro para eles não é um pecado. Não é? Isso vai de encontro com o quê? Com o papel da igreja. Então, primeiro ponto, você tem uma revolução no âmbito da igreja. Então a gente está minando a igreja. No segundo ponto, a burguesia ela vai tentar uma outra frente de combate. Que é qual? No campo das ideias. No campo da ideologia, ela vai criar o chamado iluminismo, onde ela vai trazer intelectuais, vai trazer pessoas que vão pensar
vão pensar soluções, vão pensar estratégias contra esse absolutismo. Não é? Então aí surge o iluminismo. Eu diria que o iluminismo seria uma revolução no campo das ideias. Então é um segundo ponto. Veja que a burguesia está atuando. Ela está atuando politicamente. E aí no terceiro ponto vem as chamadas revoluções. As chamadas revoluções liberais, as revoluções burguesas do século XVIII. Eu citaria duas para vocês. E aí, nessas revoluções é que nós vamos consolidar o chamado constitucionalismo democrático ou constitucionalismo liberal. E aí, há uma certa controvérsia de quando surge esse constitucionalismo, não é? E aí, muitos autores colocam a chamada Revolução Francesa de 1789. Mas eu, pessoalmente, é uma análise muito pessoal, eu analiso que muito mais do que a Revolução Francesa vai ter uma dimensão muito maior, mas a Revolução Americana de 1776, feita pelos protestantes, pelos burgueses, né, ela vai ser uma revolução que vai se consolidar em 1776. Você vai ter um documento que é a Declaração da Virgínia e você vai ter a Constituição Americana de 1787. Eu diria a vocês que essa revolução e esses documentos eles vão trazer em voga o chamado constitucionalismo, as origens desse constitucionalismo democrático e a consolidação do ponto de vista político do Estado liberal. E aí, quais são trazer algumas características desse Estado liberal para vocês? Né? Algumas características bem interessantes que vão se confundir com os documentos que eu vou citar agora, que são os Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. O primeiro deles, Revolução Americana, o segundo deles, Revolução Francesa. Algumas características desses documentos, e aí citando a Revolução Americana. Todo poder emana do povo. Muito cuidado com essa afirmação. Todo poder emana do povo. Qual povo nós estamos nos referindo? São os escravos? É a massa? Esse povo é a burguesia. Lembrando que neste momento essas revoluções elas vão trazer e vão garantir o chamado privilégio de uma burguesia, uma classe que quer uma participação política, já tem uma atuação social muito grande do ponto de vista dentro da sociedade. Como é que eu posso dizer? Uma classe que está consolidada economicamente, mas não está consolidada politicamente. Ela quer uma participação política. Então, todo poder emana do povo. Mas qual é esse povo? O povo é aí a burguesia. A garantia da propriedade privada e a limitação dos poderes do rei. É muito interessante que no século XVIII havia um rei na França que dizia assim: o Estado sou eu. Quer dizer, a figura do rei e do Estado se confundiam. Tá? Então o rei era um rei autoritário, era um rei despótico, era um rei que controlava a vida e a morte. Era um rei que tinha ao seu dispor o judiciário, as leis. Né? E como eu falei agora há pouco, há uma discussão. Esse Estado liberal surge quando? Muitos colocam como a Revolução Francesa, eu coloco como a Revolução Americana de 1776. Não que a Revolução Francesa ela não tenha sido um marco, não é, nesse processo, mas eu diria que a Revolução Americana ela seria a precursora desse Estado liberal, desse constitucionalismo democrático. Tá? E esse constitucionalismo democrático, esse Estado liberal, ele propõe o quê? Nós colocamos algumas características, mas o que ele propõe? Uma separação de poderes, e aí a questão do espírito das leis de Montesquieu, onde você vai ter uma separação, o executivo, o legislativo e o judiciário. Você tem a questão dos freios e contrapesos, não existe um poder mais importante do que o outro, e um existe para limitar o outro. Tá? Então, freios e contrapesos, um poder que limita o outro. E se a gente não tivesse isso, o que é que a gente teria? Então, a chamada tirania. Era o que acontecia no Estado absoluto, quer dizer, você não tinha freios para o poder desse rei. Tá? Uma outra coisa, além da separação de poderes, você vai ter um catálogo de direitos fundamentais que se coloca acima do próprio Estado. Eu queria chamar a atenção de vocês em relação a esses direitos fundamentais que se coloca acima do próprio Estado. Na realidade, com o absolutismo, você vai ter um rei que é absoluto.
Quer dizer, não existia limites para esse rei. Mas aí, do ponto de vista desse constitucionalismo democrático, desse Estado liberal, esses direitos fundamentais, esses direitos civis e políticos, e que aqui no Brasil estão previstos aí no artigo 5º, ele, na Constituição de 88, ele vai trazer uma limitação. Ele traz uma limitação. Ele traz direitos fundamentais que estão acima do próprio Estado. Direito de reunião, direito de propriedade, direito de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade religiosa. Então são direitos que estão acima do próprio Estado, tá? E que todos têm que respeitar e seguir, tá certo? Uma outra característica que eu queria trazer para vocês, tá? Com as propostas desse Estado democrático, Estado liberal, tá? Ele vai lançar as bases desse constitucionalismo democrático, como eu falei, que vai bater, vai entrar em contraponto com o chamado Estado o quê? Com o chamado Estado absoluto, tá? Estado onde você vai ter o rei como uma entidade máxima, o rei, como se diz, o poder absoluto dos reis, tá? Então, é assim que o Estado liberal afasta a ideia de governo dos homens, tal qual vislumbrado pelo Pacto de Submissão de Hobbes, de Thomas Hobbes, no qual a cessão de direitos naturais do homem para o Estado leviatã absoluto, o único capaz de neutralizar o caos do Estado da natureza. Então, para Hobbes, assim, você vai ter o Estado como algo absoluto, quer dizer, o Estado em que o ser humano vai ter que se, digamos assim, vai ter que seguir à risca os ditames desse Estado. Quer dizer, quase que uma servidão mesmo. Então, não há limites para esse Estado. Então, o Estado liberal ele vai contra esse pensamento de Thomas Hobbes na sua obra O Leviatã. Tá? Então, o Estado liberal de direita, portanto, uma reação ao absolutismo, concebendo a ideia de Estado limitado pela Constituição e pelas leis feitas pelo próprio Estado. Então, o absolutismo, gente, ele vai estar ali restrito, ele vai estar sendo restringido por duas coisas, pela Constituição, lembra dos direitos fundamentais, e pela separação dos poderes. Esse Estado absoluto, traduz o rei absoluto, ele está limitado. Ele está limitado por quem? Pela Constituição, os direitos fundamentais, os direitos civis e políticos, mas ele também está limitado por quê? Pela separação dos poderes, tá, gente? Então, mais um ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Que é a questão da separação dos poderes, que é uma coisa bem interessante, tá? Que na separação dos poderes, nessa tripartição clássica, né, você vai ter o quê? Você vai ter cada poder com a sua respectiva o quê? Com a sua respectiva atuação, tá? Então você vai ter aí, primeiro, você vai ter como é que eu posso te dizer? O poder judiciário com a questão de julgar os litígios da sociedade, o poder executivo administrando e o poder legislativo criando leis que tenham consonância, estejam consonantes aí com a sociedade. O que me chama a atenção é que o Estado liberal vai se caracterizar por essas duas perspectivas. Uma Constituição, os direitos civis e políticos, os direitos fundamentais, uma lei maior que está acima do próprio Estado. E você vai ter, por outro lado, esses direitos civis, está acima do próprio Estado, repito, e por outro lado a separação dos poderes. São essas as características deste Estado liberal. A burguesia ela vai se consolidar politicamente. Veja que essas revoluções elas consolidam a burguesia. E aí, no segundo momento, o que é que a burguesia vai pensar em fazer agora? A gente estava ganhando dinheiro, agora vamos ganhar mais dinheiro. E aí a burguesia ela vai entrar numa outra vertente, que é o chamado liberalismo econômico, com Adam Smith, etc., a riqueza das nações. E aí ela vai começar agora a trabalhar a questão econômica, seja com a Revolução Industrial, seja com os ideólogos do liberalismo econômico, mas isso é fruto para o nosso próximo debate. Tá, gente? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e espero que assistam e que gostem desse pequeno vídeo que vai tratar sobre o chamado liberalismo político. Liberalismo econômico será fruto do nosso próximo debate. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado.